Opa! Como é que você tá? Tudo bem? Shalom. Que a paz, as misericórdias de Deus seja multiplicada na sua vida, na vida da sua família, em tudo que tu fizer. Que as bênçãos do céu te alcance. Esse é o meu desejo, esse é o meu voto, essa é a minha vontade. E em nome de Jesus, receba. Quero te chamar para meditar comigo em Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Sem mais delongas, vamos aqui fazer a leitura. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Só fica atento aqui, tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, faz parte aqui de um texto, num contexto aqui, em que tinha uma discussão e se podia, se não podia comer, né? Vamos trazer para o nosso tempo de hoje. Tem pessoas que, por ser cristão, não pode comer um tipo de carne. É um exemplo. Então, eu não posso comer porco, porque porco é imundo. Porco, né? Antigamente os antigos tinham essa cultura, e tem alguém ainda que tem essas culturas, mas aqui o contexto era o convertido e o não convertido. Então tinha lá os alimentos sacrificados aos ídolos, e era aquele grande churrasco, aquele grande banquete. Parte vendia no mercado, parte queimava em sacrifício aos ídolos e parte se comiam. E depois que se convertia, não podia comer mais. E aí depois houve o entendimento que, poxa, o ídolo para nada serve, então se comiam. Mas tinha aquelas pessoas que não comiam por conta de achar que estavam pecando. E quando você tem dentro de si e acha que está fazendo alguma coisa, então não está fazendo por fé, ou seja, a sua consciência está te acusando, não faça. Tudo que a sua consciência acusar é o que menciona esse conselho aqui do apóstolo Paulo. Se eu não estou em paz com a minha consciência, se aquilo que eu vou fazer está me tirando a paz, significa que eu não tenho fé, não acredito e de alguma forma estou. Então, se eu não tenho fé, e quando eu não tenho fé, constitui-se pecado, ou seja, pecado diante de Deus. E o apóstolo Paulo orientava que aqueles que já tinham uma consciência já mais elevada, uma maturidade mais concretizada, que suportasse uns aos outros, ou seja, aqueles que tinham a consciência e que achavam que estavam errando, então que suportasse. E no amor houvesse um consenso, uma comunhão, para que todos tivessem paz. Porque somos membros de um só corpo e Cristo é o cabeça. E o mais importante é que você não deixe, né, aquele seu próximo, sendo ele forte ou não, pecar. Porque quem morreu por nós, quem morreu por mim e por você, foi Jesus Cristo. Quem verteu o teu sangue foi Jesus Cristo. Então, aqueles fracos, fortes, tá caminhando, né, na fé, crescendo de degrau em degrau, e quem convence é o Espírito Santo, quem fortalece é o Espírito Santo. É claro que existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Tem pessoas que vai mais à palavra, que jejuam mais, oram mais, que adoram mais e que se entrega mais, e tem aquelas que são um pouco mais lentas. Ainda assim são servos e filhos de Deus e que deve ser assistido, que deve ser amado. E lembrando que o conselho aqui era o quê? Que a unidade, o amor une perfeitamente todas as coisas, o amor, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Então era essa a preocupação de apóstolo Paulo, é essa a preocupação nos dias de hoje ainda, né? Então, que a sua consciência seja sempre firmada, que a sua consciência tenha paz com Deus, a paz com Cristo, né? A paz que excede todo entendimento. E se o seu irmão, por algum motivo ainda, né, tá dando um trabalho, às vezes você olha para ele e quer julgar, acalma, ore a Deus, pede discernimento, pede entendimento, pede paciência, né, um dos frutos do Espírito Santo, e vai suportando uns aos outros, porque juntos vamos para o mesmo lugar.
não estamos competindo, estamos nos sendo preparados para estarmos no mesmo lugar, que é o céu de glória. Então é no amor, é na compaixão, é na misericórdia, é na bondade e na sabedoria que Deus vai dando para cada um. Lembrando que cada um tem um tempo, né? Olha o tempo que Deus me deu para chegar onde estou chegando. E é o tempo que também você tem de entrega. Então, vamos aí fazer uma alusão aí com a questão da atividade física. Existem aquelas pessoas que vai para uma academia, por exemplo, e chega lá e treinando, ela evolui mais rápido do que as outras. Mas se todos estão na mesma academia, se todos estão no mesmo patamar, se todos no mesmo lugar, mesmo evoluindo à frente ou o outro um pouco mais atrasado, não quer dizer que não vai chegar no lugar de condições e performance física que o outro chegou. Às vezes um pouco mais demorado, mas se está no mesmo lugar, se está recebendo o mesmo alimento, certamente chegarão, né, um atrás do outro, mas chegarão. Um maratonista, corredor de maratona. Eu participo da São Silvestre, já participei da Internacional de São Paulo, São Silveira e daí por diante. Existe o ganhador, né, o que chegou primeiro, segundo, terceiro lugar, quinto lugar. E existe também aqueles que só vão ganhar medalha, mas chegaram no final, ou seja, percorreram todo o trajeto. Então é importante o objetivo, o propósito, tá? Então mas lembre, sempre, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Então esperamos pela misericórdia, esperamos pela pátria, esperamos pela promessa e esperamos num Deus que não falha e que ama a todos e que está de braços abertos, oferecendo misericórdia, inclusive para aqueles que ainda não foram salvos. Por quê? Porque o desejo do Senhor, aliás, Ele morreu por todos nós. Então não foi nós que morremos e vertemos nosso sangue, mas sim o nosso Senhor. E Ele é longânimo e é um dos frutos dele. Então que nós pratiquemos também tudo isto e entendamos. Vivemos por fé. E a fé é a base de todas as coisas. A fé, o amor. Então, tudo aquilo que não tem paz, que não tem fé, constitui-se pecado. Lembramos disso, entendamos isso, pratiquemos isso e fazemos de tudo para poder não errar, para poder caminharmos. Então, cada dia vamos aprendendo um pouquinho na palavra e hoje vamos ficando por aqui. Sou agradecido pela tua presença, pela tua companhia e desejo que Deus te abençoe. Medite nessa palavra, Romanos 14, medite todo o capítulo, busque entender de Deus o que Deus quer passar para você, porque eu já fiz isso o dia todo e eu sou agradecido. Se você pudesse curtir, compartilhar e fazer com que nós levamos o Evangelho, a prática do ID, né? Levamos aí o amor de Deus aos corações, mais corações. Sou grato porque terminei aqui, meu propósito é de segunda a sexta-feira, terminei hoje a sexta-feira e terminei aí, sextou falando do que Deus tem feito na nossa vida. Fé, que tenhamos fé em dias melhores, tenhamos fé em amizades melhores, em momentos melhores com a família, com os amigos e que possamos de fato viver na íntegra e não só pregar e só dizer para os outros fazer, mas que possamos testar na nossa pele, na nossa carne, tudo isso que a Escritura nos transmite.